Depois que um criminoso em série volta ativa para eliminar a sua mãe, uma adolescente viaja no tempo para o dia em que o primeiro crime aconteceu, se juntando ao grupo de amigos de sua mãe para impedir o demente mascarado. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme 16 Facadas de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Há 36 anos, 3 garotas foram encontradas sem vida, cada uma com 16 golpes de faca, e bem no dia em que completaram 16 anos. No dia 27 de outubro de 1987, uma garota chamada Tiffany foi encontrada sem vida na garagem de sua casa. 2 dias depois, em 29 de outubro, foi a vez de Marisa, que foi encontrada numa cabana isolada no meio da floresta, exatamente do mesmo jeito. Por fim, no dia 31 de outubro, Heather foi encontrada sem vida no estacionamento do parque de diversão. Por causa do seu modus operandi, a pessoa responsável por isso ficou conhecida como o criminoso das 16 facadas. Mas por algum motivo, depois da morte de Heather, ele nunca mais atacou ninguém. Depois dos seus crimes, o culpado ficou extremamente famoso e as pessoas passaram a se fantasiar como ele nas noites de Halloween. Nos tempos atuais, mais precisamente no dia 31 de outubro de 2023, uma adolescente chamada Jamie está se preparando para uma festa, quando sua mãe Pam a convida para passarem a noite distribuindo doces para as crianças. Segundo a mulher, essa época do ano traz péssimas lembranças relacionadas ao criminoso das 16 facadas. Jamie responde que faz várias décadas que os crimes aconteceram e que sabe se cuidar muito bem, já que Pam a obrigou a frequentar as aulas de autodefesa desde os 7 anos. Sabendo que não vai conseguir convencê-la, Pam permite que a filha vá para a festa, mas diz que seu marido Blake vai acompanhá-la, esperando do lado de fora para trazê-la de volta. Enquanto o marido e a filha estão fora, Pam fica em casa distribuindo doces para a vizinhança. Depois de algum tempo, a maior parte das guloseimas acabam e a mulher fecha a porta para repor seu estoque. Mas enquanto ela faz isso, alguém fantasiado como o demente das 16 facadas aparece e começa a bater na porta. Achando que é um jovem querendo doces, Pam pede desculpas pro estranho que puxa uma faca. Desesperada, a mulher tranca a porta e corre até o alarme para chamar a polícia. Na entrada, o criminoso consegue enfiar o braço para dentro da casa e destrancar a fechadura, indo para cima de Pam, que já está preparada, conseguindo derrubá-lo com extrema facilidade. Com ele no chão, a mulher pega uma pistola escondida e mira na direção do invasor, porém não tem tempo de atirar e acaba sendo desarmada. Achando que sua vítima está indefesa, o invasor a joga na mesa de centro e tenta finalizá-la. Porém, Pam consegue parar o ataque e pega o spray de pimenta embaixo do sofá. Aproveitando a brecha, ela corre para a cozinha, onde pega uma faca e por algum motivo o criminoso decide apenas recuar. De repente, o suspeito reaparece na porta dos fundos e consegue derrubar Pam, que revida enfiando sua faca no peito do invasor. Com a arma presa no corpo dele, a mulher tenta rastejar para longe, porém o mascarado encapetado enfia a faca na panturrilha de Pam e acerta mais 15 golpes em seu peito, voltando à ativa depois de 36 anos. Quando as autoridades chegam na casa, um jornalista investigativo chamado Chris está acompanhando as investigações e começa a transmitir ao vivo. Tudo isso enquanto Jamie assiste do seu quarto. No próximo dia de aula, a garota vai para a escola, onde o diretor Doug pede para falar com ela, dizendo que a xerife Lynn tem algumas perguntas. Extremamente insensível, a mulher começa a acusar Blake de ter algo a ver com o crime, além de perguntar se Pam tinha algum tipo de relacionamento com Chris. Lynn então revela que os dois viviam trocando mensagens e acusa Blake de ter tirado a vida da própria esposa por ciúmes. Extremamente irritada, Jamie chama a xerife de incompetente e diz que está na hora dela começar a trabalhar de verdade, indo embora logo em seguida. Após a aula, Jamie vai para o parque de diversões abandonado, onde a escola está organizando a feira de ciências. No lugar, a garota encontra sua amiga Amélia, que está criando uma máquina do tempo dentro de uma cabine de fotos, usando como base o caderno de ideias brilhantes de sua mãe Lauren. Curiosa, Jamie pergunta o que falta para funcionar, e Amélia responde que vem testando o Wi-Fi nas últimas semanas, mas que mesmo com o GPS devidamente sincronizado, nada acontece. Olhando a máquina, Jamie percebe que a data configurada é o dia da primeira morte em 87, e Amélia diz que se impedissem o mascarado no passado, também salvariam Pam. Depois da aula, Jamie vai para casa, onde começa a se sentir observada.
Mesmo com medo, a garota se aproxima do armário, mas quando está prestes a abrir a porta, Blake entra no quarto e ela volta para a cama. Aproveitando, Jamie pergunta se sua mãe e Chris eram próximos, e Blake revela que Pam estava colaborando com a jornalista para encontrar o criminoso. Sabendo disso, Jamie vai se encontrar com Chris e descobre que após o último crime em 87, sua mãe encontrou um bilhete no armário dizendo que ela seria a próxima. Como o criminoso não definiu nenhuma data, Pam ficou obcecada por defesa pessoal e sofreu com medo pelos próximos 36 anos. Ao ficar sabendo disso, Jamie decide ir até a máquina do tempo e encontra Amélia no caminho. Enquanto ela conta para amigas sobre seu plano, o criminoso aparece e começa a persegui-la. Desesperada, Jamie se esconde na cabine, porém acidentalmente ativa o mecanismo da máquina do tempo, o que acaba revelando sua localização para o sujeito mascarado. Mesmo com medo, Jamie começa a lutar com o bicho endiabrado, que enfia a faca no painel da máquina. Quando o contador chega a zero, o dispositivo começa a funcionar e a garota viaja no tempo, indo parar no parque no ano de 87. Querendo encontrar sua mãe, Jamie vai para a escola, onde finge ser uma aluna de intercâmbio vinda do Canadá. Por ser nos anos 80, a secretária não pede para checar os documentos e apenas entrega o horário da turma. Na sua primeira aula de educação física, a garota encontra Tiffany, Marisa e Heather, descobrindo que todas as vítimas do criminoso eram melhores amigas. Durante a queimada, descobre que a Pam adolescente é totalmente diferente da sua versão adulta, agindo como uma verdadeira demente. Depois de ser nocauteada pela própria mãe, Jamie decide tentar se enturmar com um grupo de Pam e falha miseravelmente. No meio da conversa, Tiffany diz que é o seu aniversário e convida todas para uma festa na sua casa. Sabendo que o crime vai acontecer nessa noite, Jamie vai até a delegacia, onde tenta contar sobre o que vai acontecer para o pai da xerife Lynn. Querendo algum tipo de ajuda, Jamie se lembra que foi a mãe de Amélia quem criou o projeto da máquina do tempo e decide ir até ela para conversar. Nos corredores, a garota conta tudo o que acontece no futuro para Lauren e revela que a filha dela construiu a máquina do tempo com base nas suas anotações. Para provar que está dizendo a verdade, Jamie mostra o seu celular e leva Lauren para ver a máquina do tempo no parque. Quando chegam no lugar, Jamie diz que a máquina não estava funcionando, mas que ligou depois que a faca perfurou o painel, indicando que precisava de mais condutores de metal. No presente, a polícia começa a investigar o desaparecimento de Jamie e Amélia tenta contar sobre a viagem no tempo. Porém, como a xerife Lynn não acredita na história, é Chris quem se interessa em ouvir o depoimento dela. De volta ao passado, Jamie vai para a festa de Tiffany, onde flagra o futuro treinador Randy perturbando Doug. Por tentar ajudar o futuro diretor, Jamie acaba sendo vista como uma nerd e é proibida de entrar na festa. Mas não desiste e decide tentar entrar por outro meio. Nos fundos, Doug diz que podem pular a cerca de madeira e ajuda as garotas a saltarem. Já do lado de dentro, Jamie começa a procurar por Tiffany e flagra ela aos beijos com Blake, o seu pai. Percebendo a confusão dela, Lauren explica que os dois estão juntos desde o baile, mas que vivem se traindo e que logo a relação deve terminar. Para evitar que o crime ocorra, Jamie vai até o grupo de Pam e tenta convencê-las a chamar a polícia. No entanto, é expulsa por Tiffany mais uma vez. Como ainda precisa evitar que o crime aconteça, Jamie volta para dentro da casa, onde encontra Tiffany e Blake brigando por ela ter o traído com Ed, que é um vocalista famoso no futuro. Ao perceber que Jamie conhece Ed mesmo sendo de outro país, Tiffany decide abandonar Blake e começa a procurar pelo vocalista, sumindo mais uma vez. Como faltam poucos minutos para o crime acontecer, Jamie vai até o grupo de amigas e tenta explicar que Tiffany precisa de ajuda. Porém, as garotas não dão ouvidos e Marisa pede para que Randy a leve para fora. Dessa vez, Jamie está preparada e consegue se defender, batendo a cabeça de Randy contra a bancada. Sem ninguém para impedi-la, a garota decide ir para a garagem, que é onde o corpo de Tiffany foi encontrado. Mas quando chega lá, só encontra dois alunos aleatórios se beijando. Ao ver a cena, Jamie começa a se perguntar por que Tiffany não está ali, até que se lembra que falou sobre o Ed ser famoso. Por causa dessa informação, Tiffany tomou atitudes diferentes e agora está no quarto com Ed. Já no quarto, a garota diz que precisa ir ao banheiro e quando volta, Ed não está mais lá.
Enquanto procura por ele, Tiffany percebe que tem alguém dentro do armário e se aproxima achando que é o garoto, mas ao invés dele é o criminoso quem sai do closet. Como acha que é o vocalista, Tiffany não reage e acaba recebendo o primeiro golpe sem ter chances de se defender. Com a garota ferida, o maníaco desfere mais 15 golpes, deixando Tiffany na cama já sem vida. Por causa da música alta, ninguém ouve os gritos da garota e só Jamie sabe o que está acontecendo. Desesperada, a garota do futuro corre pela casa procurando por Tiffany, mas quando finalmente chega no quarto, ela já está sem vida. Por causa do que aconteceu, a festa é encerrada e Jamie se recusa a permitir que sua mãe vá embora, a acompanhando até em casa junto com Lauren. Durante o caminho, Pam pergunta como ela sabia que Tiffany estava em perigo e Jamie mente dizendo que é vidente. Agora que conseguiu sua confiança, a garota diz que precisa da ajuda de Pam para evitar os outros crimes e revela que Marisa e Heather serão as próximas. Enquanto conversam, Jamie acidentalmente deixa escapar que Pam vai ficar com Blake, mas como ambos ainda são muito imaturos, Jamie tem medo de que o relacionamento não dê certo e diz que eles devem esperar até depois da faculdade. Com medo do que pode acontecer, Jamie pergunta para Lauren sobre o que acontecerá se o relacionamento dos seus pais não der certo. A garota então diz que, caso isso aconteça, ela não vai simplesmente desaparecer como nos filmes de ficção, mas que como nunca nasceu, não vai existir um futuro para onde ela possa retornar. Atrasada para a aula, Lauren vai para a sala e deixa Jamie no corredor junto com os outros alunos. Ao se aproximar, a garota percebe que eles estão falando sobre uma garota chamada Trish e descobre que ela é uma colega que morreu em um acidente de carro no ano passado. Após a conversa, todos vão para a sala de aula, onde Jamie sugere passarem o aniversário de Marisa em um lugar bem movimentado, distante da cabana onde o corpo dela foi encontrado. Nesse momento, o professor entra na sala e pede para que Jamie se sente com Damon, um aluno bastante recluso e com várias anotações bizarras no seu caderno. No dia seguinte, Marisa vai buscar Jamie em casa e começa a dirigir na direção do que ela diz ser o condomínio dos seus pais. Durante a viagem, Jamie pergunta sobre Damon e fica sabendo que ele é o irmão de Trish e que pirou depois que ela morreu. Nesse momento, Jamie começa a se sentir cansada e decide dormir no carro, só acordando quando as garotas chegam na cabana isolada. Confusa, a jovem relembra que tem um demente com uma faca solta e diz que devem voltar para a cidade. Porém, quando ela tenta fazer isso, Randy e Blake chegam com Lynn em outro carro e todos decidem entrar. Como não tem alternativas, Jamie tranca todas as portas e janelas e tenta estabelecer algumas regras. Mas nenhum deles dá ouvidos e todos vão pro lado de fora tomar banho na jacuzzi. Enquanto eles se divertem, Jamie pergunta pra Lynn como podem ser tão irresponsáveis. E a garota responde que eles estão apenas curtindo o momento, graças aos brownies bugados que ela fez depois de pegar algumas coisas do armário de evidências do seu pai. Com isso, Jamie finalmente entende que eles estão alucinando por causa dos brownies e decide utilizar essa informação a seu favor, dizendo que tem pizza do lado de dentro. Com fome, todos entram e Randy acha que seria engraçado prender Jamie do lado de fora, deixando a garota sozinha para encontrar um jeito de entrar. Do lado de dentro, os jovens chegam na cozinha e percebem que não tem pizza, mas como estão completamente fora de si, acham que Jamie escondeu em algum lugar e começam a procurar pela casa. Do lado de fora, Jamie continua procurando por uma entrada, quando percebe que uma das janelas do segundo andar está aberta. Como tem certeza que trancou, a garota vai até Lynn e tenta avisar sobre o invasor. Porém, a futura xerife tá mais doida que o Batman e não consegue entender nada do que Jamie diz. No segundo andar, Randy vai checar se Heather está acordada e fecha a janela que o invasor deixou aberta, saindo do quarto no exato momento em que Jamie consegue escalar. Por causa disso, a garota continua trancada pro lado de fora e pode apenas assistir enquanto o criminoso sai do armário e liga o som para ninguém ouvir os gritos de Heather. Desesperada, Jamie vai pro quarto ao lado e bate na janela onde Pam e Blake estão, conseguindo finalmente entrar na casa. No quarto ao lado, Heather acorda com um demente na sua frente e acerta um chute nele, conseguindo a brecha para sair do quarto.
Ainda assim, o invasor continua perseguindo e consegue derrubá-la da escada, fazendo ela machucar a perna. Sem poder correr, Heather tenta se arrastar para longe. No entanto, Log é alcançada pelo maníaco e recebe vários golpes de faca. Enquanto o invasor ataca a garota, Blake aparece e começa a trocar socos com o criminoso. Mas como está desarmado, acaba ficando em desvantagem e toma um golpe no ombro. Com seu pai ferido, Jamie aparece e acerta 2 madeiradas na cabeça do lunático mascarado, fazendo uma boa quantidade de sangue escorrer pela fantasia. Não satisfeita, Jamie continua golpeando o invasor, que consegue se recuperar e encurrá-la contra a parede. Com o demente prestes a acertar sua futura filha, Pan aparece e quebra um jarro de cerâmica na cabeça dele. Completamente overpower, o demente sai ileso e chuta a barriga da garota, além de bater a cabeça dela contra a mesinha. Com Pan desacordada, Blake pega uma picareta de gelo e quase acerta vários golpes no maníaco, que enfim decide recuar. Com as coisas mais calmas, Jamie se aproxima de Pan e vê que ela ainda está viva, mas infelizmente Heather não teve a mesma sorte. Já na delegacia, Jamie mostra um papel com o sangue do criminoso para os policiais e diz que agora eles podem localizá-lo através do DNA. Porém, como estão em 1987, a polícia americana não utiliza esse método e ainda não existe um banco de dados. Com essa hipótese descartada, o xerife pergunta se mais alguém sabia que eles iriam para a cabana, e Blake sugere que o criminoso não veio de fora, acusando Lynn e perguntando onde ela estava. Com raiva, a garota diz que ficou assustada e que se escondeu no armário. Porém, Blake continua insistindo que ela é culpada e Lynn vai embora. Na escola, Jamie se encontra com Lauren, que mostra que fez um protótipo da máquina do tempo, mas que ainda não funciona pela falta do Wi-Fi, que nessa época ainda nem havia sido inventado. Nesse momento, Jamie decide checar o seu celular e descobre que de alguma maneira o sinal voltou. Olhando ao redor, Lauren vê que o furgão da TV está transmitindo uma notícia ao vivo e presume que é a antena que fez a internet voltar a funcionar. Mas o jornalista termina a transmissão e o sinal desaparece quase que instantaneamente. Assim que percebe isso, Lauren diz que pode captar o sinal do satélite e levá-la de volta para casa. Mas que só tem mais 7 horas para fazer isso, pois ao fim desse tempo, o celular de Jamie vai ficar sem bateria e não terão mais como usar o GPS. Com pouco tempo restante, Jamie diz que ainda precisa salvar a Marisa e que isso vai acontecer no estacionamento do parque. O que é uma ótima notícia, pois a TV sempre transmite a festa do Halloween ao vivo. Depois que a mãe de Amélia vai embora, Jamie vê Damon parando o furgão no estacionamento e decide invadir o veículo para procurar por algo suspeito, mas acaba sendo flagrada pelo rapaz. Ao ver Jamie, Damon acha que é um assalto e diz que ela pode levar tudo, mas implora para que ela deixe as suas fitas de videogame. Percebendo que ele é inofensivo, Jamie tenta fazer algumas perguntas, porém Doug aparece e os interrompe, pedindo para que eles voltem para a sala. Após a aula, Jamie vai para o parque, onde Lauren diz que o gerador de energia da máquina pifou e que sem uma boa fonte de eletricidade eles não conseguirão religar. Para conseguir a energia, Jamie vai até um brinquedo chamado Quantum Drop e finge ser da prefeitura, pedindo para esvaziar o lugar. Depois que todos vão embora, Lauren começa a fazer a modificação para transformar o brinquedo na nova máquina do tempo. Enquanto ela faz isso, Jamie se reúne com um grupo de sobreviventes e começa a traçar o plano, pedindo para que Marisa atraia o criminoso até a casa de bonecas de horror. No presente, Amélia finalmente consegue recriar a máquina do tempo e pede para que Chris vá buscar o condutor de metal. De volta ao passado, Marisa caminha em direção à casa de bonecas, sem perceber que está sendo perseguida pelo criminoso. Já dentro do brinquedo, a garota anda pelos corredores e leva um mascarado satânico cada vez mais para o centro, fazendo com que ele fique encurralado sem perceber. Enquanto persegue Marisa, o maldito passa por uma das bonecas que faz um barulho extremamente alto, o que acaba assustando Jamie. Por causa do tranco, a garota derruba uma peça de metal no chão, o que entrega sua localização. Achando que é Marisa, o mascarado abre a porta e começa a atacar Jamie. Para ajudá-la, Blake chega por trás e consegue fazer o vilão derrubar a faca, mas é facilmente derrotado pelo criminoso que rouba sua marreta. Com a arma de Blake em mãos, o bicho corre atrás de Jamie até a sala onde Marisa está esperando.
Nesse lugar, Randy aparece por trás e tenta acertá-lo com um taco de beisebol. Porém, o criminoso consegue desviar e nocauteia o rapaz com a marreta. Enquanto o sujeito está distraído, Jamie chega por trás e enfia a faca nas costas dele. Mas o maldito é tão forte que tira a lâmina como se nada tivesse acontecido. Utilizando a mesma faca, o mascarado avança na direção de Jamie e se prepara para finalizá-la. Mas no último segundo, Lynn aparece e enfia uma foice que atravessa o tórax do vilão, fazendo com que ele perca a vida instantaneamente. Agora que o criminoso se foi, o grupo finalmente pode remover a máscara e descobrem que o culpado por tudo foi Doug. Nesse momento, Pam se lembra que o rapaz era o namorado da Trish, e Marisa diz que ele devia estar buscando vingança pela festa do pijama. Confuso, Blake pergunta do que ela está falando, e Marisa explica que no dia em que Trish morreu, Tiffany deu uma festa e convidaram a garota para perguntar sobre o boato de que ela estava ficando com uma professora. Obviamente, Trish negou e as garotas começaram a dar bebida para ela, imaginando que se estivesse alterado o suficiente, ela iria confessar. Depois de muita insistência, Trish ligou para Doug para contar o que aconteceu, mas como não queria ficar esperando, resolveu ir embora sozinha. Por causa da bebida que as garotas deram para ela, Trish acabou se acidentando e perdeu a vida. Ao ouvir a história, Jamie fica extremamente decepcionada com sua mãe e acusa Pam de ter eliminado Trish. Porém, a garota nega, dizendo que estava brigada com Tiffany na época e que não estava lá no dia em que tudo aconteceu. Confusa, Jamie se pergunta por que Doug escreveu o bilhete prometendo eliminar Pam e mostra o papel para ela. Porém, antes que eles chegassem a qualquer conclusão, outro demente mascarado aparece e corta o pescoço de Marisa. Assustada, Lynn saca a pistola e quase acerta um tiro nele, perseguindo-o enquanto ele tenta escapar. Confusa, Lauren diz que o novo mascarado deve ser uma versão do Doug do futuro, mas eles acabaram de eliminá-lo ali mesmo no passado, como sua versão de 2023 poderia estar ali. É então revelado que quem tirou a vida de Pam adulta foi o Chris, e agora ele eliminou a Amélia para viajar no tempo e acabar de vez com Jamie. Do outro lado do brinquedo, Lynn fica sem munição e passa a ser perseguida pelo mascarado, levando-o até o resto dos seus amigos. Desesperados, todos correm para longe, enquanto Lauren e Jamie vão pro Quantum Drop. Quando chegam lá, Lauren diz que vai levar a garota pro início do Halloween de 2023, para que ela possa salvar a sua mãe. Antes de ligar a máquina, Lauren explica que enquanto estiver viajando, o brinquedo vai girar extremamente rápido, gerando uma energia centrífuga tão forte que qualquer coisa que não estiver no centro vai explodir contra a parede. Após a explicação, as duas se despedem e Chris entra para tentar acertá-las. Ainda assim, Lauren consegue escapar e o jornalista mascarado avança na direção de Jamie, mas acaba sendo surpreendido por Pam, que salta nas suas costas. Mesmo em maior número, as garotas não conseguem derrotá-lo e os três são jogados contra a parede. Como a velocidade ainda não está tão alta, Chris consegue se levantar e vai andando até Pam, acertando sua barriga com a faca. Para salvar sua mãe, Jamie levanta e se arrasta até alcançar o painel do brinquedo, abrindo a porta para que Pam seja ejetado do Quantum Drop. Sozinha com Chris, Jamie pergunta sobre o bilhete e descobre que foi ele quem escreveu a mensagem. Tudo isso apenas para manter o interesse das pessoas na história e ganhar visualizações. Mesmo com a velocidade de rotação aumentando, Chris consegue se soltar da parede e vai até o centro da máquina, entrando em luta corporal com a garota. Para vingar sua mãe, Jamie consegue pegar a faca e enfia no braço de Chris. Porém, mais uma vez, o objeto fica preso no corpo dele. Achando que Jamie não tem mais como se defender, o homem diz que agora ela está desarmada. Mas para sua surpresa, a garota puxa a pistola de pregos da mochila de Lauren e acerta vários projéteis no peito do jornalista demente. Com as feridas, Chris acaba se soltando e é jogado contra a parede por causa da força centrífuga, virando apenas uma nuvem de sangue após o impacto. Sozinha no Quantum Drop, Jamie continua girando cada vez mais rápido, até romper a velocidade da luz, só parando quando volta para 2023.
De volta ao presente, a garota corre para casa, onde encontra sua mãe sem nenhum arranhão. Nesse momento, Lauren adulta também chega no lugar e pede para conversar a sós com Jamie. Já do lado de fora, a mulher pede desculpas por não estar lá quando ela saiu do Quantum Drop e que calculou o tempo errado, chegando 30 minutos atrasada. Lauren então diz que algumas coisas mudaram por conta da viagem e entrega um caderno onde anotou tudo o que aconteceu depois que ela entrou na máquina do tempo, ajudando Jamie a entender a sua nova vida. E galera, mas e vocês já sabiam quem era o criminoso mascarado? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!